Instagram, 6h06 da tarde. Deixa eu ver se tem um filtro que melhora isso daqui, gente. Deixa eu ver esse daqui, ó. Tá melhor? Sejam bem-vindos a essa live dessa sexta-feira. Então vai ficar por 24 horas e a gente vai falar um pouquinho sobre como curar a mente, como curar o cérebro. E eu tava lendo, Carminha, seja bem-vinda. Como a gente muda essas conversas internas que a gente tem, né? A Carminha, por exemplo, ela já participou, já sabe quais são os sabotadores dela, ela já participou do Afina Vida online, né? Mas hoje a proposta inclusive assim, o assunto é bem extenso. Eu vou dividir em duas lives, na live de hoje e na live de segunda-feira, 6h06 da tarde. Porque é um horário assim que dá, né? Eu quero muito fazer conteúdo para vocês, passar o que né, o que eu conheço, tal, o que eu vejo, e não só nos cursos, nos treinamentos, tal, mas aqui também de forma gratuita. Mas precisa ser no horário que dá, né? Porque geralmente as pessoas falam, 8 horas da noite, o Afina Vida Online mentoria, né, que as meninas fizeram, que é ao vivo e tal, era 8 horas da noite. Mas 6 horas é o horário que dá, gente. Renatinha entrou, sejam bem-vindas. E aí, assim, né, sabe, como que a gente domina a nossa mente? Né? Como que é que a gente dirige o cérebro? Né? Fala vocês, assim, se já não teve aquele dia que você estava pensando, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, foi lá e fez. Quem estava na direção, né, da coisa era o cérebro e não a nossa. Já tem outras épocas da nossa vida que a gente, nossa, quanta determinação, eu fui lá e fiz e aconteci. A Elô entrou, seja bem-vinda, Elô, volta logo para São Paulo. A Raquel, sejam bem-vindas. Então, assim, né? Geralmente não falta recursos, não falta conhecimento. Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer para. Puxa vida, né? A Elô mesmo, a Elô tá estudando para o vestibular. Então, assim, ela tem aula, tem palestra, ela já fez coaching, né? Ela sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes não consegue controlar a ansiedade, controlar a angústia, né, da incerteza, de passar, de não passar. Então, como é que a gente faz para... Deixa eu assinar para vocês. Ai, que legal, dá pra assinar aqui. Como é que a gente faz para controlar isso, né? Existe como? Existe. A gente geralmente tem recursos, a gente sabe, a gente só não sabe controlar esses recursos. E quando a gente tem uma noção, noção não, gente, a gente precisa ter um conhecimento mesmo da gente, a gente precisa se conhecer, precisa se perceber. E o objetivo dessa live hoje é trazer algumas coisas para vocês um pouco mais profundas sobre vocês mesmos, sobre a gente mesmo. Eu aprendi sobre isso um pouco quando eu trabalhava na seguradora, sempre tinha treinamento e sempre eu estava dentro dos treinamentos, né? Eu já falava, meu chefe falou assim, Leila, vai ter treinamento de tal. Tava eu lá dentro do treinamento, né? Amo estudar, amo mexer com a cabeça, assim, né? Então eu sempre estava fazendo treinamento. E eu tive um treinamento, se eu não me engano, era introdução a PNL, alguma coisa assim, sabe? E eu não lembro, faz muito tempo, mas aquilo me marcou muito como cada pessoa, ela tem uma... Até a gente fez um teste, eu lembro, na aula. Cada pessoa tem um jeito que ou ela é mais visual, né? Pode ver que você, quando estava estudando, às vezes você prefere, a pessoa prefere assistir alguma coisa. Às vezes a pessoa é auditiva e às vezes a pessoa é sinestésica. Uma vez eu até fiz um story sobre isso, né? Mas isso tá ligado com os nossos sentidos, né? Com os nossos 5 sentidos. Então eu vou falar disso um pouquinho pra frente, porque isso tem a ver como a gente controla esses recursos no nosso cérebro. Então,
como é que a gente faz, né? Como que a gente faz para controlar o que come? Né? Por que que tem dias que, por exemplo, tem o dia do basta, né? Hoje que eu comentei sobre o dia do basta, tem o dia do basta, e aí você começa a controlar, você começa a falar não. A Laís fez brigadeiro e eu não comi. Falei, não, filhinha, muito obrigada. Ela veio com um pratinho, assim, mas eu expliquei, falei. Então, como que você tem essa força de falar não? Né, para um brigadeiro que você. Eu falei, filha, eu tava comendo com vocês e o resultado não foi bom. Né? Mas como? Como a gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não vou mais me envolver em intriga na internet, no Facebook, no Instagram, Facebook mais, né? O Instagram o pessoal acha que não discute muito. Mas o Facebook, aquele época de eleição, as pessoas perdendo os amigos, tal, tudo por conta de discussão que não conseguia controlar. Não, 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 mas infla, né? Parece que inflama, assim. Então, como que a gente controla isso, né? Como discutir com familiares. Às vezes quando esfria a cabeça, a gente fala assim, pra que eu fui fazer isso, né? Joguei lenha na fogueira, estraguei o relacionamento, ou se não, então, Flavinha, seja bem-vinda, ou se não, discutindo no trabalho, né, a Josi. Então, como é que faz pra gente controlar isso, né? E como faz pra gente curar as feridas que muitas vezes a gente, nessa que a gente não controla a nossa mente, que a gente vai lá, tá lá na doideira tal, e foi e fez o estrago, né? Discutiu, comeu, tá com a culpa na cabeça tal. Aí como que a gente muda? Na verdade, assim, o fato que acontece é um fato, né? Aconteceu isso. Uma discussão, fulano discutiu com ciclano, né? Ou se não você discutiu num grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp do condomínio, meu Deus do céu, tem uns barracos muito feios. Mas como é que a gente muda a representação da dor? Como é que a gente muda essa ferida? Como é que a gente trata essa ferida? Primeiro, gente, assim, a gente tem que entender que qualquer experiência que a gente passe na vida, ela é marcada. Eu já comentei com vocês, né? Mas eu vou comentar de novo. Ó. O nosso cérebro é como se fosse a sua mão. Pega a sua mão aí, ó. Deixa eu mudar o. Pega a sua mão e coloca. Então, assim, o tronco cerebral, que é essa parte aqui que liga a coluna, o final da coluna no nosso cérebro, é considerado o cérebro reptiliano. Ele que cuida dos nós, que controla a temperatura, tudo relacionado à nossa sobrevivência. Aí a gente tem esse aqui que é o sistema límbico. E o que é esse sistema límbico? É o que cuida das nossas sensações, das nossas emoções, tal. Aí quando a gente fecha assim, Joy, sua linda, seja bem-vinda, Marcelino. Quando a gente fecha assim, aí essa daqui é o nosso pensamento, é o que controla o nosso pensamento, é o neocórtex. Os humanos, só humano tem neocórtex, né? Os animais não têm neocórtex, eles só têm sistema límbico. Então, o que acontece? Quando a gente sente frio, por exemplo, né? A gente manda uma. É o tato que. Oi, Karen, sua linda! Então, assim, é o tato, né, dos nossos sentidos, quando a gente sente frio, que hoje esfriou um pouquinho, é o tato que sente frio e manda a informação lá, né? Ó, o tato sentiu frio e mandou a informação pro pensamento, ó, vai lá e põe uma blusa, ou no caso de mãe, fala, vai lá pôr uma blusa, né? Porque tá frio e tal. Aí o que acontece, gente? Todas as nossas experiências, elas são gravadas aqui no sistema límbico, né? O sentimento que é daquela experiência, ele é gravado aqui com base em uma dos nossos sentidos, ou o tato, ou o olfato, ou a visão, ou a audição. Então, como é que você muda alguma ferida que tá aí, que te atrapalha, que faz você comer demais, que faz você ser ansiosa, que faz você
assim, desafinar a vida, né? Que faz a vida desafinar. Como é que você muda isso? Você muda através da fisiologia, de você falando, exercitando todos os dias, tal. E você cura essa ferida, mudando a representação interna aqui na cabeça que ela teve. E como é que a gente muda isso? Então, tem duas formas. Uma é entender se você tem, eu vou falar duas coisas técnicas, tá? Uma, se a imagem é associada ou dissociada. Então, vamos fazer um exercício, tá? Pega aí, se você quiser fechar os olhos, você pode fechar. Mas imagina uma experiência boa que você teve. Né? Primeiro, quando a gente fala uma experiência boa, o sorriso vem, né? E aí a gente lembra, sei lá, de quando nossos filhos eram pequenos, ou de alguma coisa boa que aconteceu, ou de, né? Você lembra de uma coisa boa que te aconteceu. Aí, procure imaginar assim, ó. Nessa imagem que você tá vendo, né? Imagina aí que você tá vendo uma situação boa. Lídia, sua linda, bem-vinda, Araraquara! Então, assim, eu amo internet, eu falo nisso toda live, porque daí tem como juntar o povo do mundo inteiro. Então, assim, presta atenção nessa experiência boa, né? A gente tá fazendo um exercício pra gente identificar como que é a representação, como que é esse mecanismo pra gente conseguir chegar na cura. Primeiro vamos começar com a parte boa, tá bom? Então assim, ó, imagina uma situação boa que você passou, tá? Deixa eu até trocar o filtro aqui por esse daqui que é mais bonitinho. Então vamos lá. Imagina uma situação boa que você passou. E aí, para um pouquinho, pensa nela, né? Experiencia, imagina você lá dentro da situação, você vivendo aquela situação de novo. E observa o sentimento que você tem. Agora, essa mesma situação, imagina que você tá fora dela e que você tá vendo ela por foto, né? Ou você está vendo um filme da mesma situação boa. Eu te pergunto, né? Se você quiser, até anota. Qual que é? Manu, sua linda! Direto de Nova York, que fofa! Então, assim, entre a representação, nessa representação que você fez desse exercício, de ver uma situação boa, se imaginar dentro dela e imaginar que você tá vendo ela, qual é que o sentimento bom foi mais forte dentro de você? Percebeu? As pessoas são únicas, né? Cada pessoa é uma pessoa. Se você foi a pessoa que sentiu mais forte o sentimento bom dessa situação boa que você está visualizando, se você o que você sentiu mais forte foi dentro da situação, você tem um mecanismo, né, de representação associada, né? Então quando você lembra das coisas, você se lembra dentro da situação, tanto as boas quanto as ruins. E quando você vê a situação, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai precisar disso para conseguir acessar as nossas forças na hora de curar as feridas, tá bom? Sim, seja bem-vinda! Então, assim, muito bem, você descobriu agora com esse exercício qual que foi, se você é mais forte o sentimento quando você tá dentro da situação ou quando você tá vendo ela. Às vezes as pessoas são mais visuais, as pessoas que são mais visuais, outra coisa. Observa, imagina o que você está ouvindo dessa situação boa que você tá imaginando aí. E ouça os sons. Se imagina ouvindo os sons desse acontecimento. Como que foi para você o sentimento? Então a gente precisa ver os três principais, né? Se você dentro da situação, sentindo o calor daquela situação, o sentimento bom dessa situação foi mais forte. Se você vendo toda a situação, às vezes a pessoa precisa ver em perspectiva, né, tal. Se essa foi a forma mais forte, ou se você ouvindo o que se passou lá foi mais forte.
por essa característica, Jane, seja bem-vinda. Olha lá, que sinto dentro da situação, vivo novamente. Então, o mecanismo, olha lá, Lídia, ela sente mais forte dentro da situação. Então, muito provavelmente, você é uma pessoa sinestésica, uma pessoa que o tato é muito importante, né? Uma pessoa que gosta de abraçar, né? Uma pessoa que gosta de sentir o carinho, o calor das coisas. O seu cérebro, ele funciona melhor dessa forma. E assim, gente, não tem certo, não tem errado, né? A gente é único, né? Então, é assim mesmo. Mas por que é importante isso? Porque na hora da gente curar as feridas, a gente precisa saber qual que é o jeito certo, o remédio certo para cada ferida. Porque o que acontece? Se, da mesma forma que a gente imaginou uma situação boa, se sentiu lá dentro da situação, né? Dessa mesma forma, a gente faz com uma situação negativa. Então, o que acontece na situação? Você vê como que quando você sai, você muda. Primeira pergunta. Você percebeu que quando você entra na situação, quando você olha lá de fora e quando você ouve os barulhos dela, você muda os sentimentos, certo? Você muda como você experiencia essa situação. Você consegue sentir menos, mesmo que é uma situação boa, você consegue sentir menos quando você sai fora dela. Então, a mesma coisa acontece quando a gente faz isso na situação negativa. Olha que mágico! Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, a gente pode gerar esses estados na gente, a gente pode gerar esses sentimentos na gente, de modo que meu avô falava, gente, ai que lindinho, ele falava de modo que a gente gere os estados, tô com a colinha aqui, gente, para não esquecer de nada. De modo que a gente gere os estados para que a gente consiga chegar nas nossas metas. A gente consegue gerar esses estados. Então, ó, a gente fez então o exercício, né, da gente entrar na situação, da gente olhar a situação, da gente ouvir a situação. A gente percebeu qual dentro de você, qual foi o sentimento mais maior. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor? Num dia que a gente tá não tá muito bem, tal, tudo, e a gente pensar numa situação que passada ou numa situação futura que a gente queira acontecer. Sabendo que a gente tem um sentimento maior por exemplo, vou dar um exemplo de emagrecer, porque as pessoas sempre falam, trabalhei muito com isso, né? Então, por exemplo, tem mulher que fala assim, que a gente fala assim, ó, tem mulher que para ela colocar um biquíni é uma coisa assim muito forte, faz ela não comer as coisas tal. O que acontece comigo? Eu nunca usei biquíni na minha vida e nunca vou usar. Acredite, nunca vou usar. Então, para mim as pessoas falam assim: "Ah, vamos emagrecer para entrar no biquíni?" Entendeu? Eu quero emagrecer pra entrar nas minhas roupas mesmo. Não é no biquíni, não. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. Para mim, o que é uma foto que define muito o momento, muito bacana, uma foto que logo depois que eu emagreci, eu vou até postar essa foto no Instagram para vocês, vou colocar no stories aqui logo depois da live para vocês verem. É uma foto que está eu, meu esposo, meus 3 filhos, e a gente foi andar de bicicleta no Parque Ibirapuera, e foi um amiguinho nosso que tirou a foto, um menino que foi junto com a gente que tirou a foto. A gente tá tão assim, a gente tá tão pertencendo um ao outro, os 5 estão abraçados, e tá um dia lindo. Eu consigo lembrar do calor que tava no dia, do vento que tava no dia, entendeu? Então eu consigo lembrar. Isso faz assim, eu quero. Tudo bem que assim, a gente tava com as crianças no colo tal, mas eu quero sentir livre, sentir o ânimo, sentir. Se bem que assim, agora eu tô bem, né? Assim, só que assim, não posso correr por causa do joelho, porque tá um pouco acima do peso. E aí. Então, assim, estar
bem pra mim tem uma conotação muito diferente de estar bem pra outra pessoa. Por exemplo, eu tava atendendo. Ah lá, ó. Leila salva vidas emocionalmente. Depois da última live, vou às entrevistas com outra mente, outra postura, muito feliz. Vou pensando assim: sorte dessa empresa se me contratar. Partiu, ETEC. Parabéns, Flavinha. Boa aula. Depois você assiste o restante. E vai com tudo. E essa ETEC é ó, gente, a Flávia entrou na ETEC agora. Que graça, gente. Que graça, entendeu? E é assim mesmo, é a gente que muda o nosso estado. Então, a gente fez o exercício, descobriu se é sinestésico, se é auditivo, ou se é a visão se é auditivo, sinestésico, ou se é a visão que aumenta os sentimentos, tá bom? Aí, se você pega, então, imagina uma coisa que você queira que aconteça na sua vida. E aí, imagina ela maior, mais brilhante na sua vida. Quem é visual vai conseguir ver os brilhinhos, assim, né? Vou até pôr uns brilhinhos aqui, ó. Vai conseguir ver os brilhinhos. Quem é auditivo imagina que os sons que tá acontecendo os sons que tá saindo por exemplo, se for uma festa, imagina os sons mais altos, aumenta o som dessa experiência, aumenta o som dessa meta que você tem, aumenta o som. Se a pessoa é sinestésica, aumenta o calor, aumenta o tamanho, o calor, o abraço, o aconchego dessa meta que você tem. E o que vai acontecer? Você vai sentir forças. Você percebe como muda o estado? Como você muda o estado que você tá, o sentimento? E aí você consegue ter forças para ir lá. Gente, é muito incrível. Agora, eu quero que você pense em alguma coisa negativa. Porque qual você veio aqui na live porque eu falei que a gente ia aprender a curar a ferida, não foi? Né? A gente ia aprender a curar a ferida, a gente ia aprender a dar uma representação diferente para alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Então, assim, ó, observa como o sentimento já mudou. Né? Eu mudei o tom de voz porque vou falar sobre uma coisa negativa. Você já deve ter mudado o tom de ouvir isso. Às vezes até, sabe? Por quê? Porque é negativo. Então, o sentimento, só para eu falar a palavra negativo, toda a nossa fisiologia já muda. Você percebe? O nosso cérebro, gente, lembra que eu ensinei agora há pouco? Ele é muito potente, ele é muito inteligente. Deus é um engenheiro, assim, incrível. E ele colocou na nossa mão, né? Ele colocou. Ele fez toda essa máquina, e se a gente tivesse lá no Jardim do Éden ainda, a Eva não tivesse comido a maçã, a gente tava vivendo de boas. Não tinha, sabe? Mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. E ó, que ele até mandou o filho dele pra salvar a gente, porque, né, o pessoal tá tudo perdido. Então, mas como é que você controla, né? Porque às vezes a gente, mesmo crendo em Deus, mesmo seguindo uma fé, seja qual fé que for, né? Mesmo a gente seguindo uma fé, a gente perde a esperança, né? Por quê? Porque tá aqui dentro. A gente precisa aprender a controlar esses estados, tá? Então, imagina uma coisa negativa. Imagina que um desaforo que você tenha ouvido, uma situação que você tenha vivido, um trauma, uma ferida aí que você tenha e que não te desce na goela, alguma coisa assim. Aí imagina. Agora imagina você. Aí, voltou. Então, assim, imagina que a gente tá com que você viu essa coisa negativa que te atrapalha, que te apunhala, que sabe? E aí você pega e deixa ela mais apagada. Apaga, sabe? Como se você tivesse assumindo assim, ó, dentro da sua cabeça. Você percebe que ela perde a força?
Ou se não, imagina que você tá lá dentro dela, dentro daquela situação, dentro daquela discussão, daquela, sabe, dentro daquele fundúrcio tal, e o pau tá quebrando tal, e você pega e sai da situação e vai deixando longe, vai esfriando a situação. Você percebe como ela perde a força? Ou se não, imagina que aquele barulho, tá aquela confusão, tá aquele sentimento ruim, tal, a imagem que você fez, imagina que você tá pegando o botão, ó, e diminuindo o volume. Você percebe ela perder a força? Conta pra mim aí nos comentários. Você percebe? Você percebe que, assim, o fato, a representação que você dá para cada coisa que acontece com você, você tem o poder de tanto aumentar, amplificar, deixar ela mais brilhante, deixar ela mais viva, deixar ela mais quente, deixar ela mais. O som mais alto na sua mente e com isso fazer você andar, fazer você ir para frente, fazer você ter entusiasmo com a vida. E ao mesmo tempo, se você pegar uma situação que ela tem uma representação negativa para você e você lá, nem tô ouvindo. É bem isso, né, Silene? Então, assim, é bem isso, a gente pegar e diminuir o som. A gente tá a situação, você pega e sai e vai deixando longe. Ou se não, você pega e vai esfriando ela, sabe? Vai esmaecendo. Se você percebeu que você é visual, vai tirando a cor, vai deixando ela preto e branco, lá longe. E aí você consegue mudar na sua mente a representação que aquilo tem na sua vida. E aí você consegue tomar decisões mais coerentes, né? Você consegue manipular, né, essa imagem. O fato de você manipular a imagem do ocorrido na sua mente muda o seu sentimento sobre o fato. Então, se tem alguma coisa que você quer curar, traz para sua mente e muda a representação que você tem daquilo. Quando você muda a representação, você consegue mudar assim, o sentimento que você tem com aquilo passa a deixar de te atrapalhar, de te atormentar, aquela conversinha passa a sair da sua mente. Olha a Leia, a Elô tá assistindo, só quero saber isso, se a Elô tá assistindo, a tia Leila. Se a Elô estiver assistindo, a tia Leila, um beijo, coisa fofa, linda. Então, assim, Leia, parabéns que você fez aniversário segunda-feira, eu não te falei, pelo amor de Deus, parabéns. Então, assim, gente, parabéns, vamos cantar parabéns no meio da live. Gente, então assim, é muito importante a gente entender. E eu queria que vocês me dissessem, fez sentido para vocês as informações dessa live? Fez sentido? Escreve aí para mim. Porque a intenção era, assim, a gente fazer uma live mais curta, mais com... Ah, Estela, Andressa... A live tá terminando, mas vocês vai estar disponível aqui no Instagram, né, para você assistir. Fez sentido, Lídia? Então, assim, faça o exercício. Foi muito legal. Eu falei nessa live sobre como a gente domina a nossa mente, né? Então, a gente fez 2 exercícios. Um para descobrir se a gente é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico. E a gente por que a gente precisa saber disso? A gente fez o exercício para tentar identificar qual é que a gente é maior. Por que é importante a gente saber disso? Para na hora que a gente quiser tanto aumentar a representatividade de uma coisa boa na nossa vida, quanto diminuir uma coisa negativa na nossa vida, a gente sabendo disso, a gente já vai falar para o cérebro, abaixa o volume, ou aumenta o volume, ou deixa mais brilhante essa imagem, ou apaga essa imagem, ou aquece essa imagem, ou esfria essa imagem. E aí a gente muda o sentimento que a gente tem com relação àquele acontecido, aquela situação, e dessa forma a gente muda o nosso estado, e aí a gente vai para frente, e vai para frente, e vai para frente, e vai afinando a vida. Eu vou fazer um convite para você
no link da bio aqui do Instagram, tem uma aula diagnóstica gratuita para saber o quanto desafinada está a sua vida. É gratuita, você vai clicar lá no link, aí vai criar um usuário gratuito e faz essa aula. Tem um relatório, você recebe o relatório de roda da vida, tá? Eu fiz com o maior carinho para você descobrir aonde desafinou e aumentar o que é bom e diminuir o que é ruim e assim dominar o seu cérebro, tá bom? Muito obrigada de coração e a gente se vê na segunda-feira, porque tem uma segunda parte. Eu falei tem uma parte que eu preciso mandar um link para você, uma foto para vocês antes, para vocês entenderem quais são as palavras que geram a nossa comunicação e que faz a gente ter essa representatividade. Então, hoje a gente descobriu o que a gente é, se a gente é sinestésico, visual ou auditivo. Na live da segunda-feira, a gente vai descobrir como a gente usa as palavras, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, essa pessoa vai ter um futuro brilhante. Muito provavelmente ela é visual, né? Então a gente vai aprender quais são as palavras que ajudam a gente mudar o estado e quais as palavras que atrapalham e a gente pegar as boas e colocar para usar, tá bom? Uma excelente sexta-feira, bora lá sextar, curtir a família no final de semana e na segunda-feira 6h06 da tarde, a gente tá aqui para continuar esse assunto, tá bom? Vai ter mais exercício. E se até lá, no final de semana, você tiver um tempinho, entra lá no link da bio e faz o diagnóstico da sua vida. Vê quanto que ela está desafinada, o que precisa afinar, tá bom? Um beijo!